Gente, hoje nós encerramos o estudo sobre a vida em planetas superiores. Nosso terceiro estudo, nós estudamos de forma geral no primeiro dia. Falamos sobre Marte na semana passada. Hoje nós vamos adentrar em Júpiter. Então, como é a vida em planetas superiores, segundo as obras de Kardec e de Chico? Gente, eu fiz todo esse trabalho baseado nos livros de Kardec e de Chico, praticamente. Não fui muito em outros livros. Até porque esse tema é um tema bem controverso dentro do doutrina espírita. Muitos até não gostam muito de falar nas questões de seres extraterrestres, outros planetas habitados. Mas eu fiz questão de trazer para a gente, para vocês, e baseado nos livros de Kardec e de Chico, que são livros fidedignos, que a gente pode se basear para a gente falar. Tanto que a maioria dos livros que eu trago para vocês são deles. Então, hoje nós vamos tratar de Júpiter e vamos encerrar. Semana que vem nós vamos ter um assunto muito interessante, que é sobre ufologia e espiritualidade. Não sei se vai ser um dia ou dois, mas vai ser um assunto muito interessante. Vai ser um tema que é bem pouco falado também, que eu vou trazer para vocês. Lembrando novamente do nosso seminário, dia 1º de dezembro, as vagas já estão com 75%, 80% das vagas completadas. Então, gente, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. O Fabiano está aqui com o caderno de inscrições, que ele acabou de levar, não sei para onde. Fabiano. Olha, esse foi. Disse que não quer fazer a inscrição de ninguém. Aí vai passar o caderno, gente. Quem quiser se inscrever já pode se inscrever, tá? Vai ser uma tarde muito legal. A gente vai passar aqui no domingo. Ó, assim, vou aparecer o caderno. Desistiu de. Não sei se alguém quiser, eu vou deixar aqui na mesa da frente. O pessoal quiser, pode. Bom, gente, vamos começar nosso estudo, porque hoje tem tantos slides. Se não der tempo, a gente vai terminar hoje igual, tá? Se não der tempo, vai ficar faltando um slide ou outro, porque senão não vai ter o suficiente para a gente seguir na semana que vem. Tá? Essa pergunta aqui, 188, lá do Livro dos Espíritos, é uma pergunta que primeiro eu vou fazer para vocês. Os espíritos puros, nós já falamos sobre os espíritos puros há uns meses atrás, habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? É uma pergunta que eu tirei tal qual lá do Livro dos Espíritos para perguntar para vocês. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço? Será que eles habitam um planeta específico ou uma estrela específica? Ou eles se acham por aí, trabalhando, fazendo alguma coisa, sem estar ligados especificamente ao mais um mundo do que ao outro? O que vocês acham? Vamos partir desse princípio hoje no nosso estudo. Eu acho que quanto mais elevação do espírito, mais a verdade de ir e vir em frente. Perfeito, verdade. Deste lado aqui, o que vocês acham? Todo mundo vira a cabeça para o lado, vem comigo. Então, gente, habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que outros, estar em toda parte. Olha só que interessante isso, gente. Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como aqui na Terra. Nós aqui na Terra, eu já fiz a pergunta para vocês outro dia. Podemos agora escolher, eu quero morar em Marte agora, e pegar uma nave e lá morar? Não, não tem nem nave ainda para isso, gente? Porém, quando a gente está em espírito, por incrível que pareça, a gente desencarnando, indo para o plano espiritual, estando como espírito, também essa permissão é bem restrita. Nós estamos ainda presos muito ao magnetismo da Terra. Não conseguimos ir a outros mundos com tanta facilidade. Porém, à medida que nós evoluímos, e a pergunta é sobre os espíritos puros, ou seja, aqueles que já percorreram todos os degraus de evolução, menos ainda, gente. É um livre-arbítrio pleno que se tem quando se atinge
à perfeição. Portanto, esses espíritos estão por toda parte, em todos os mundos, trabalhando, fazendo bem. E nós vamos ter uma pergunta mais lá para o fim, então eu não vou falar muito sobre essa questão aqui agora. Aí eu tenho outra pergunta aqui para vocês. Quais as principais atividades, características e funções de um espírito puro? Me deem características, funções que esses espíritos puros fazem. Um arcanjo planetário. Levar conhecimento aos mundos inferiores. Também. O que mais nós podemos ter de características e funções? Tinha os construtores lá na época. Perfeito. Muito boas duas colocações, né? Além de eles levarem a palavra nos planetas inferiores, como aconteceu com o caso de Jesus quando encarnou aqui a Terra, uma das principais funções desses espíritos arcangélicos é de ser construtores. São eles os idealizadores, arquitetos dos planetas, dos sistemas solares, das galáxias e assim por diante, né, gente? Então nós vivemos hoje um sistema solar que está ligado a uma constelação, que está ligado a um Sol central e forma uma galáxia de bilhões e bilhões e bilhões de sóis. E tudo isso é arquitetado por um espírito superior, por um espírito puro. Olha só a grandeza de um espírito puro. E pasmem, cada um de nós um dia vai ser um espírito puro e vai fazer a mesma coisa. Vocês se dão conta de tudo que a gente tem a evoluir ainda? E coisa boa a gente saber que a gente vai ter essa elevação ainda de atingir esse patamar de evolução. Isso é muito interessante. Pois bem, mas hoje nós estamos falando especificamente de Júpiter, que é um dos planetas aqui no nosso sistema solar dos mais evoluídos, né? Nesse sistema solar que tem 8 planetas reconhecidos pela ciência, embora existam dezenas de planetas, se formos classificar de planetas conhecidos e planetas anões, nós temos dezenas de planetas. E Júpiter é o mais top, digamos, do nosso sistema aqui. Ó, aí diz Kardec isso lá no livro, na Revista Espírita de 1858, gente. De todos os planetas, o mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na constituição física. Então, os espíritos que moram lá no planeta Júpiter e que estão ligados às luas também que orbitam Júpiter, são apenas espíritos bons, gente. Não tem espírito inferior, não tem espírito com egoísmo, com vaidade. Eles são todos amigos, irmãos, se amam todos. É uma coisa maravilhosa. Então só tem espíritos bons. Vocês veem que aqui estamos dizendo a Kardec, só tem espíritos bons, não espíritos puros, tá, gente? É uma grande diferença entre ser bom e ser puro, tá? Até a gente atingir a pureza existe bilhões de anos de evolução. E assim como o estado moral dos habitantes, o estado físico do globo também é mais avançado que o nosso. Aqui eu trago uma curiosidade para vocês, gente, que a nossa atmosfera hoje é muito tóxica, né? E hoje se fala de Júpiter como um planeta gasoso, que seria impossível de se viver lá. Obviamente, gente, como é que nós vamos habitar um outro planeta se tem outra constituição física, outra constituição molecular, outros corpos? Isso é praticamente impossível. Nós conseguiríamos habitar outros planetas, que é o que a NASA busca hoje, planetas que têm o mesmo tipo de atmosfera que nós, a mesma constituição química do ar, para que, provavelmente, se a coisa der ruim aqui na Terra, escapar, né? Sair numa nave e habitar outro, né? Justamente é mais por isso que a NASA procura sempre a vida em outros planetas. E, obviamente, não irá conseguir tão cedo, gente. Não vai se conseguir tão cedo.
Embora há previsão nas próximas décadas, até o final deste século, até 2100, de que sejam feitas as primeiras colônias em outros planetas. Primeiras colônias, tá, gente? E seriam como se fossem bolhas, cidades assim, mas fechadas, tá? Como se fossem naves estando em outros planetas, como Marte e também na Lua, tá? Isso está previsto, a nossa ciência evoluir até o final desse século, a esse patamar. Mas, gente, eu coloquei aqui a atmosfera tóxica só para lembrar, como título de curiosidade, que a nossa atmosfera hoje é tão tóxica, se nós pegássemos um ser humano, nós aqui, de 100 mil anos atrás e colocássemos ele a respirar o nosso ar de hoje, o coitadinho não ia resistir muito tempo. Tá? Nós estamos tão acostumados a respirar o ar tóxico que existe hoje, com tanta poluição, que o nosso corpo foi se transformando, se adaptando a esse ar, tá, gente? Isso é só uma curiosidade. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês as 4 luas. Luas é o nome que a gente dá à nossa Lua, né, gente? Ao satélite natural. Seriam os 4 principais satélites naturais de Júpiter. Mas vamos falar de luas para a gente ficar mais familiarizado. Europa, Io, Calisto e Ganymede são as principais, gente. E dentro dessas luas que orbitam Júpiter, assim como tem aqui Lua, nós só temos uma, só um. Lá em Júpiter tem dezenas de luas e dezenas e dezenas. Porque Júpiter, gente, é gigante. Gigante. Você se lembra de um vídeo que eu mostrei para vocês aqui uma vez? Dos planetinhos, e aí ia indo, e um ficava maior. Júpiter eu me esqueci quantas vezes maior que a Terra é. E Júpiter tem várias luas que estão orbitando lá. E várias delas são habitadas. Né? Não é que nem a nossa Lua, que não tem civilização hoje lá, da forma física, digamos. Né? E aqui, gente, eu estou mostrando aqui para vocês, essa aqui chama atenção para essa aqui, a segunda Io, porque para vocês ficarem sabendo mais sobre ela, tem um filme lá no Netflix para vocês verem. Tá? Io Leste é a última na Terra, tá? É a história dessa menina que todo mundo aqui, a Terra ficou tão difícil de respirar, ficou tão brava a coisa que o povo, ó, isso como no futuro, né? Ficou assim, descobriram essa lua, no caso o Io lá, que dava para viver, fizeram colônias lá e ela decidiu ficar. E aí tem toda a história, ela morre no final, mentira, gente. Olhem lá o filme, ele não é um filme assim, ó, muito bom, tipo, nossa, que filme maravilhoso, mas é só para vocês terem ideia, assim, para trazer uma coisa para vocês poderem olhar, assim, fim de semana, porque fala bastante sobre essa questão da Terra, né, de como a Terra foi, nós fomos sujando a Terra com o tempo que todo mundo teve que ir embora. É uma situação muito triste, mas lá o livro conta bem a história, o filme, aliás. E aqui, gente, outra curiosidade que eu trago para vocês, de 2018, essa notícia, ó, astrônomos descobrem 12 novas luas ao redor de Júpiter. Eu acho isso tão surpreendente, gente, porque é um planeta, digamos, dentro do nosso sistema. A NASA, com um telescópio Hubble, já começa a captar galáxias a milhões e milhões de anos-luz de distância na Terra, e ainda assim está descobrindo astros dentro do nosso próprio sistema. Eu acho isso muito interessante. Então, ó, Júpiter tem 12 luas. Né? De acordo com as notícias que se tem, gente, que com os anos, os milhões e bilhões de anos de evolução, ainda para frente, Júpiter um dia se torne um Sol, se torne um sistema. Né? Não estaremos mais aqui na Terra para ver isso, tá? Nós já vamos estar no outro sistema, já vamos ser arcanjos quando isso acontecer, gente. Mas só uma outra curiosidade. Seguindo aqui, gente, o planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Nos diz Kardec que não é o mais perfeito. Isso vocês já descobriram, né? Eu já falei para vocês. Não é um planeta puro, não é um planeta de espíritos puros. Ainda tem muito a evoluir ainda, mas aqui no nosso sistema solar é o mais evoluído.
outros ares conhecidos para nós, que lhes são muito superiores, do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São a morada dos espíritos mais elevados, cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Qual é o envoltório, gente, do nosso espírito? Qual é o envoltório que aqui Kardec se refere? Eu não entendi a pergunta que tu perguntou. Qual é o envoltório que Kardec se refere aqui, aos dos jupiterianos? É tão etéreo. Perispírito. Tudo bem. Então, gente, o perispírito, que é a camada que envolve o nosso espírito, lá em Júpiter é tão sutil que não tem relação alguma com os nossos perispíritos aqui, né? São muito mais etéreos. O que quer dizer isso? Que se um espírito nosso aqui, espírito desencarnado, que está em corpo astral, lá aqui no nosso lar, por exemplo, fosse a Júpiter, provavelmente ele não conseguiria também enxergar os habitantes de Júpiter, mesmo em corpo físico, de tão evoluído que eles estão lá em corpo físico. É tão evoluído, é tão sutil, que mesmo assim é mais sutil do que o espírito, o perispírito nosso aqui da Terra. Isso é impressionante, gente. Isso nos prova que Júpiter está há milhares e milhares e milhares de anos de evolução à frente aqui da Terra. Mas olha só quanto ainda temos a evoluir. Alguma coisa a falar aqui, gente, nessas telas? Daqui a pouco nós já estamos nos aproximando da nossa pergunta. Gente, esse aqui trouxe para mostrar para vocês é Bernard Palissy, tá? Que ele escreveu lá no livro da Revista Espírita. Tem alguém bravo, mano? Não gostou muito. Vocês olham, parece que tem 6 metros de altura, né, gente? Tem 20 centímetros. Gente, Bernard Palissy, ele falou lá no livro, na Revista Espírita, e Kardec fez uma entrevista com ele, perguntando como é que era lá em Júpiter. E é impressionante todas as respostas que ele dá sobre a vida lá em Júpiter, de todos os aspectos. São em torno de 90 perguntas. Eu trouxe aqui para vocês apenas umas 5, 6, porque é muito, senão nós ia ficar dias e dias estudando, tá? E aí não ia ter necessidade, ia se tornar muito maçante. Então eu peguei algumas perguntas, transformei em questionários para nós e outras para a gente discutir. Tá? Então o Bernard Palissy, ele era um habitante de Júpiter e veio em missão aqui para a Terra. Ele veio aqui e encarnou lá na França. Tá? Era um oleiro. Tive que pesquisar o que era oleiro, gente, porque eu achei que era alguém que fizesse óleos essenciais, assim, óleo de soja, não, quem faz cerâmica, não sei se vocês sabiam. Tá? Ele fazia umas cerâmicas